Agora, mudando de assunto, o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, apresentou esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal sobre o uso irregular da rede social X. Vamos com a Janaína Camelo, que vai contar os detalhes para a gente agora. E o que ele disse, hein, Janaína? Bem-vinda. Pois é, Evandro, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pablo Marçal respondeu sim, né, essa intimação para que ele possa esclarecer o uso sucessivo do X, com postagens sucessivas do X nos últimos dias, mesmo com a plataforma bloqueada. Então ele respondeu isso por escrito, mas o processo ele é sigiloso, né? Então não há informações sobre o conteúdo dessa resposta. Essa intimação está ali no âmbito, no bojo do mesmo processo que suspendeu o X, que também é um processo ali sigiloso. Mas fato é que ontem, segunda-feira, ele já havia respondido a essa intimação. Então, só lembrando, o ministro Alexandre de Moraes, no último sábado, né, havia dado um prazo aí de 24 horas para que ele esclarecesse esse uso do X, inclusive para postar aí aquele vídeo com aquele laudo falso médico ali envolvendo o Guilherme Boulos. O caso do Pablo Marçal, ele se encaixa exatamente naqueles casos de usuários do X que estão sendo investigados pela Polícia Federal por bular o bloqueio, né, e fazer aí o uso extremado da plataforma, com informações disseminando discursos de ódio e informações falsas. Então, inclusive, que estão sujeitos àquela multa ali de R$50 mil diárias, né? Então, é bom, e aí a plataforma, a Polícia Federal apontou isso, exatamente isso, sobre o caso de Pablo Marçal. Então, de acordo com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de intimação, isso no último sábado, ele falou o seguinte sobre Pablo Marçal, disse que a conduta dele, em tese, caracteriza abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, aí com uma, segundo ele, configurando uma grave afronta à legitimidade, normalidade do pleito eleitoral, inclusive ali falando que há um risco ali de inelegibilidade, né, de Pablo Marçal em próximas candidaturas aí. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Quero trazer para vocês, então, como é que vocês avaliam essa postura de Pablo Marçal em relação a essa cobrança que foi feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gustavo Segré. Ele informou que entrava através da rede social por uma pessoa que estava no exterior e que subia os posts no nome dele. Isso é muito fácil de provar. Eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, não consigo acessar por aqui, então peço para alguém na Argentina que suba o post e coloco. Nota, esse post tem sido subido desde a Argentina. Mas existe uma mensagem minha pedindo para a pessoa lá fora que coloque esse post. Ou seja, é fácil de comprovar se tinha um pedido para alguém no exterior para subir esse post. Esse é o primeiro ponto. O segundo, essa multa de R$50 mil, até onde eu lembro, não especificava a forma ou o conteúdo do post. Era quem utilizar de forma, através de VPN, erradamente uma plataforma que estava suspensa, terá multa. Depois foi meio que desdesenhando para, se tem uma mensagem de ódio, então aplicaria multa, se não tem uma mensagem de ódio, não aplicaria multa. O que conspira contra a isonomia jurídica de dizer quem vai determinar se a postagem que alguém colocou é de ódio ou não é de ódio, porque é uma interpretação subjetiva. De qualquer maneira, me parece que a antessala de uma inelegibilidade já teve um caso em 2021 de um deputado, me parece, que utilizou uma hoje está complicado. Disseminação de fake news propositalmente. Não me parece que seja hoje, considerando um candidato a prefeito, na ingenuidade de não saber que justamente um documento que avalava o que ele afirmava de que o Boulos era usuário de droga, justo cai na sexta-feira à noite e ele simplesmente postou. Não parece ser uma coisa cabível. Mas, de qualquer maneira, é a justiça que deve resolver. Você acha, Gani? Olha só, em relação a essa multa de R$50 mil, ficou algo bastante incerto, porque posteriormente o ministro do STF disse que era o uso extremado do Twitter. O que é esse uso extremado do Twitter? É usar muito ou é usar de uma forma inadequada? É algo abstrato, é algo vago. Talvez seja aí alguma possibilidade para Pablo Marçal se defender, além, né, da sua alegação de que a postagem estava sendo feita no exterior. Agora, de qualquer modo, eu acho que é muito excessivo a derrubada de uma
do perfil inteiro de Pablo Marçal. Eu acho que se houve um tipo de crime, calúnia, injúria, difamação, que derrube a postagem, mas não derrube o perfil inteiro, porque eu entendo isso como censura prévia. Você acha que houve uma avaliação muito robusta para a necessidade de derrubar o perfil inteiro, hein, Fábio Piperno? Eu acho até que tudo que aconteceu com ele até aqui, até porque esse não foi um evento isolado, né, a divulgação desse laudo, eu acho que foi, inclusive, tudo muito suave com ele. A Justiça Eleitoral deveria ter sido mais ágil, mais séria em outros momentos. Veja, estamos diante, para falar em português claro, do ato mais repugnante da história das campanhas eleitorais de São Paulo. Ninguém fez nada parecido até hoje, né? Foi algo odioso, foi algo que algo criminoso, e algo que, inclusive, é uma ação continuada de algo que ele já insinuou desde o começo da campanha, quando ele fazia aquele gesto lá com o nariz e tal. E no começo, não vamos esquecer da história do outro Boulos, dele insinuar que era um condenado, um dependente e tal. Então, não é esse ato final, essa cereja do bolo desse momento de vigarista, não pode ser visto isoladamente. Então, eu acho que foi sim foi assim a prova final do mau caratismo de um dos candidatos. E vejam só, a gente está falando de um candidato com um passado, né, extremamente duvidoso. Então eu acho que tem que ser punido, sim, com todo rigor. Que foi, Ô Piperno, só para esclarecer minha posição, em relação à apresentação de documento falso, tem que ser punido, claro, com todo rigor. Estou contigo. Agora, um erro não justifica o outro. Então, é punido ali no âmbito, né, da divulgação do documento falso, mas isso não justifica a derrubada inteira do seu perfil, né? Porque você está tirando a possibilidade de comunicação. Então, assim, derrube a postagem, mas não o perfil inteiro da pessoa. Só a postagem é uma pena muito pequena. Não, veja, ele pode responder criminalmente, inclusive, eleitoralmente, se tornar inelegível. Concordo com tudo isso pela divulgação do documento falso. Mas daí tirar toda a sua rede social, eu acho Eu também acho assim, toda publicação... Eu acho que são crimes diferentes. Eu acho que toda publicação no meu perfil é de responsabilidade minha. Se for o Evandro, mas aí então, exclui a postagem, mas não o perfil. Agora, eu quero aproveitar que a gente está avançando nesse tema e trazer um pouquinho também do que diz a defesa do empresário sobre a publicação desse laudo falso contra o candidato Guilherme Boulos. O Misael Mainetti é quem vai atualizar para a gente aqui agora. Fala, Misael, bem-vindo. Fala, Evandro. Muito boa tarde a você, a vocês no estúdio e a todo mundo que acompanha o 3 em 1. A defesa do empresário Pablo Marçal se manifestou à Justiça Eleitoral. Basicamente, eles disseram que foi uma livre expressão do pensamento. Eu vou aqui abrir aspas para a gente ver direitinho o que a defesa disse. Abre aspas. Não fabricou nem manipulou o conteúdo veiculado, limitando-se a divulgá-lo de forma como foi expedido, e também disse, agora abre aspas, direito à livre manifestação do pensamento, fecha aspas. Portanto, Pablo Marçal publicou nas redes sociais um laudo falso, indicando que Guilherme Boulos seria um usuário de drogas. Esse laudo já está testado como falso pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, e a defesa de Marçal diz sobre livre manifestação do pensamento. E eles ainda seguem dizendo que essa publicação não prejudicou a integridade do processo eleitoral com a publicação, né, do laudo falso 2 dias antes da eleição. Vou abrir aspas de novo. Se a propaganda veiculada tivesse causado danos ao equilíbrio do pleito, fatalmente o representante, no caso Boulos, não teria avançado para o segundo turno, fecha aspas. Então aqui, né, além da defesa falar sobre manifestação de pensamento, eles dizem que tudo isso que aconteceu, né, que essa publicação de um laudo falso não prejudicou a eleição porque o candidato foi para o segundo turno. Vale lembrar, né, que isso vai na contramão do que as cortes, aí eu falo do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, e também do STF, o Supremo Tribunal Federal, do que as cortes entendem. As cortes entendem que isso que Marçal fez, né, não se confunde a liberdade de expressão com impunidade ou agressão. Então, as cortes veem de outra maneira em relação ao que a defesa colocou.
Os advogados também pediram uma suspensão de uma das ações movidas por Pablo Marçal e vale lembrar que ele tem aí inquérito aberto tanto na Polícia Federal quanto na Polícia Civil por conta desse laudo. Vale também ressaltar aqui que a publicação do laudo ali foi atestada, né, como falsa, justamente porque as assinaturas do médico não correspondiam. Esse médico também já morreu, já faleceu e teve uma perícia grande comparando essas assinaturas. Então aí as novidades em relação então ao que disse a defesa de Pablo Marçal sobre essa publicação de laudo falso. Lembrando que no domingo, quando eu estive lá, ele insiste em dizer que apenas publicou e que ele jamais teria publicado algo que fosse falso. Evandro. Bom, obrigado pelas informações, Misael Mainetti. Bom trabalho para você. Zé Maria Trindade, você acha que é uma tentativa da defesa de minimizar a situação ou a gravidade, né, da publicação de um laudo falso sobre outro candidato na rede social de Pablo Marçal? Exatamente. E é uma linha que ainda não está clara, não está pacificada na justiça sobre a responsabilização de replicar uma publicação. Eu acho que replicar alguma coisa é assinar embaixo e publicar como se fosse da sua autoria. Pelo menos eu entendo assim com minhas publicações. Quando eu publico algo, eu assino embaixo. Então foi o que ele fez, né? Agora, veja bem, tudo será cobrado do Pablo Marçal, tudo. Eu me lembro que na reforma da Previdência, um assunto polêmico, é sempre assim um assunto polêmico, assumiu a relatoria um deputado que até então não era tão conhecido, né? E aí eu fui fazer uma entrevista com ele, ele lendo o jornal lá, o Putinelli, e depois foi eleito governador. Ele olhou, leu o jornal e falou assim: meu Deus, descobriram até que eu ganhei o prêmio Baiacu de Ouro, que é uma pescaria, uma disputa pesqueira, há 15 anos atrás. E é verdade, quando assume a relatoria de um projeto importante, quando é candidato destacado, todos os focos e os holofotes vão em direção a ele. Quem vai para uma dessas tem que estar ciente do que vai acontecer. Veja bem, no Supremo Tribunal Federal, o Marçal tem que responder sobre as publicações, né? Então, é um processo. Esse outro processo, que vai na área penal e na eleitoral, sobre o documento falso, que isso é documento, se reunir várias pessoas, formação de quadrilha e assim por diante. Ou seja, ele terá que se defender de muita acusação e é sempre assim. O que eu assusto é que é sempre de um lado. Nunca acontece esse mesmo foco na vida de outras pessoas quando a pessoa é de esquerda ou de outra ideologia. Só essa grande diferença, né? Agora, Gustavo Segré, eu vi que você levantou a mão ali sobre essa resposta, né, da defesa de Pablo Marçal em relação ao lado falso. O que te parece? Era uma complementação sobre o comentário de Zé Maria. Quando a gente temos, quem damos aula, temos essa técnica, sempre citar fontes. A gente tem que citar fontes. Não podemos tomar, porque isso é plágio, no mundo acadêmico, um trabalho, um paper, uma publicação de alguém e trazer como sua. Eu trago isso também nas redes sociais. Quando vejo uma publicação e você retransmite essa publicação, sempre, por exemplo, num story de Instagram aparece a origem dessa publicação. Essa é uma forma. É muito diferente quando alguém manda alguma coisa e eu publico isso como sendo meu. A responsabilidade, quando eu estou publicando na minha rede social, sem citar fonte, é minha. Inclusive, quando tem alguma questão que pode parecer meio suspeita, a gente sempre busca a confirmação dessa publicação. Se não encontra a publicação, cita a fonte, porque aí quem precisar ter sabe qual é a origem dessa publicação ou dessa informação. É uma questão jornalística e acadêmica, mas me parece que vale a pena, porque primeiro dia de aula em qualquer universidade no curso de administração, o professor entra, princípio da administração, primeira matéria, e te diz: a responsabilidade nunca é delegada. E isso é básico. Nós não podemos jogar a culpa no outro, mesmo que quando o outro publicou, eu não citei que era o outro que publicava. Então eu publico, mas se tem algum problema para mim, eu passo a bola para o outro. Não, eu não fui, foi o outro. E quem é esse outro? Por que você não indicou? Exatamente. E, aliás, a investigação da Polícia Civil sobre... o que foi, Zé? Mas vai além disso, né? Eu acho que vai além disso. Eu entendo exatamente o que você está dizendo sobre fonte,
Mas nem tudo que tem fonte nós, jornalistas, publicamos. Claro que né? não. Claro que não. Algumas coisas têm a fonte, mas você vê ou apura que não é real. Quando você publica alguma coisa, você assume. No jornalismo, quando, por exemplo, uma reunião fechada, nós temos uma técnica, né? A gente ouve ele conta a história, o outro, a parte comum entre os dois e ouve o terceiro. A parte comum entre os três é verdade, porque você ouve em situação diferente. É uma técnica do jornalismo, né? Agora, quando se publica algo, você assina embaixo. Eu vejo absurdos nas mídias sociais. Olha, ex-ministro publicando um negócio maluco do mundo, querendo provar que a Câmara, não sei quem, são homens e não sei o quê. Aquela coisa mais absurda e um ex-ministro, as pessoas sabem que aquilo é mentira e publica. Não é dele, ele diz, não é dele. Olha, publicaram, mas transferir para outra responsabilidade disso, você sabe que aquilo não é real. E mesmo assim, a coisa vai publicando e vira quase uma coisa engraçada, de tão ridículo, mas é uma característica da nova comunicação. Fala, Piper. Esse caso, para mim, ele é tão grave quanto pouco complexo. Pablo Marçal, ele é um réu confesso, está nas redes sociais dele, ele publicou nas redes sociais dele um documento falso com o fim, claro, de atingir um rival. É muito fácil isso. É óbvio que agora ele tenta buscar subterfúgios para tentar diminuir o tamanho da culpa que ele sabe que tem. E isso também diz muito em relação a quem o apoiou nessa reta final. Porque uma coisa é o eleitor comprar as propostas do Pablo Marçal durante a campanha toda. Perfeito. A outra coisa é o eleitor que, desde a sexta-feira à noite, está indo para a rede social a fim de tentar justificar esse ato criminoso. Isso é muito fácil. Está lá, ele é réu confesso. E vejam, aqui no Brasil, eu já vi políticos com cargos, inclusive muito importantes, perderem mandatos por temas muito mais discutíveis. No campo da esquerda, por exemplo, na centro-esquerda, o governador eleito do Maranhão, Jackson Lago, foi, depois de um ano de mandato, cassado pela acusação de abuso de poder econômico, sendo removido do cargo e dando a oportunidade para que a Rosiana Sarney tivesse mais um mandato. Então, já pegou gente da esquerda por fato até muito menos claro e explícito que esse. Concorda, Segré? Concordo com o que Piper não menciona, mas aí, falando em réu confesso, votar com a família no negocinho aí, não é réu confesso também? Votar com a família lá, exatamente indo contra o que diz a legislação eleitoral, eu acho que provoca, sim, algum tipo de punição. Não é grave como isso. Não claro é grave como isso. Porque isso foi uma cafajestagem. Mas é uma irregularidade também. Ah, perfeito. É uma irregularidade. Não é exatamente um crime. O que você acha, Gani? Não, eu acredito que se ele divulgou um documento falso, né, e tudo indica que sim, ele tem que ser punido por isso. Mas eu vou ficar com o comentário do Zé de que o canhão sempre aponta para um lado, o lado direito da história. Eu acabei de citar um governador de esquerda que foi caçado por suposto Mas nem se compara, com N casos. Governador foi inelegível de uma maneira absurdamente. O Bolsonaro já tinha acabado o mandato. O governador perdeu o mandato depois de um ano no cargo. Que foi, Zé? Ali foi a força do Sarney, não tem dúvida disso. Sarney tinha uma influência fantástica. Atingindo o governador de esquerda. Agora, gente, essa investigação da Polícia Civil sobre a falsificação do documento médico usado pelo Pablo Marçal para acusar o Guilherme Boulos de fazer esse uso de drogas, ela foi transferida para o Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. Nesta instância, inclusive, já tramita uma notícia-crime que gerou a suspensão dos perfis do empresário, que a gente está falando aqui por 48 horas, ali à véspera do primeiro turno. E, de acordo com a Polícia Civil, essa decisão foi tomada pelo fato de já existir um processo judicial em andamento naquela esfera. Vocês acreditam que haja uma possibilidade muito grande de inelegibilidade, de condenação de Pablo Marçal nesse aspecto, hein, Alan Gani? Eu acredito que sim. Agora, eu tenho minhas dúvidas se isso não é também uma medida extremada. É claro que é muito grave a divulgação de um documento falso. Ele tem que responder por isso. Eu não vou passar pano por isso, né? Então, ele tem que responder na Justiça Eleitoral e na Justiça Criminal. Agora, também virou moda, né? Caçar mandato e tornar candidatos inelegíveis, né? Isso começou com uma discussão
absolutamente questionável, uma decisão absolutamente questionável do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que se tornou inelegível por 8 anos, enquanto muitos aí que foram acusados de escândalo de corrupção, julgados por escândalo de corrupção, voltaram. Então, me parece que tem 2 pesos, 2 medidas. Arremate, Piperno. Não, eu acho que se ele cometeu um crime eleitoral, veja, o dele é o mais fácil de ser, inclusive, acabar provocando uma condenação. O do Bolsonaro é uma questão mais complexa. Qual é a complexidade no caso dessa ação do Pablo Marçal? Mas aí tem outra questão que tem a ver com os valores pessoais, Evandro. Eu acho que quando a pessoa entra na vida pessoal fazendo acusações muito graves, e aí, olha, se tem uma pessoa que eu discordo, é de Boulos. Mas quando você entra numa questão pessoal que pode afetar filhas pequenas e tal, é uma situação em que é difícil voltar. E se para ratificar isso aplica uma irregularidade, é um delito que deve ser punido, com certeza.